Espírito Santo de Deus, vem ficar conosco essa tarde, Senhor. Vem derramando o teu poder e a tua unção, Senhor. Que tudo quanto for falado aqui agora à tarde, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, nos abençoa. Vem, Senhor Jesus, nos ajudar na batalha, na luta. Que o Senhor é grande e poderoso. Em nome de Jesus. Vamos louvar, né, irmãos? Hoje vai ser no bobó. Ô, irmã Maria, pega uma harpa para ela, por favor. Ajuda aí, irmã. Ajuda aí, irmã. Vamos soltar a garganta. Vamos só louvores conhecidos, né? Vamos os 400? Sim. Esse eu lembro, né, irmão Zé Luiz? Só vou começar com o manual. Contrário? Em Jesus vivendo cada dia. Em Jesus vivendo cada dia. Em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem incomparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo à morte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos o 2, que esse eu sei que o irmão Zé Luiz sabe. Como ele tem uma garganta assim mais forte, né? O 2. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu confiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que
porque são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu Porfiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas também. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não posso viver. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não posso viver. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos pedem um, Rapaz, e tanto bom. o 3. Meu Jesus. Já estou começando, já estou começando. Pronto, continue. Bora. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu grito a morte da cruz. No Senhor só confiando, nesse mundo viverei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Glória a Deus, aleluia. Ô, missionário, vamos primeiro? Vamos lá. Agora vamos dançar. Chuva de graça, É, né? chuva de graça, todo mundo. Ô, glória. Que maravilha. É. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuva pedida
concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado do amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor? Amém. Hoje nós vamos ler em Filipenses. E o Wilson está balançando a mesa aí. É. Sempre vai, está mexendo ali no celular. Olha esse cara certinho, celular. Filipenses, capítulo 2, do 9 ao 11. Filipenses, capítulo 2, do 9 ao 11, que diz assim: Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai amado, que nós, Senhor, venhamos crer nesse nome poderoso que o Senhor nos concedeu, nos outorgou a autoridade para usar o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. É em nome dele, Senhor, que nós prestamos este culto a ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos louvar novamente o 15. Então vamos lá, o 15, e vamos tirar dízimos e oferta. Como hoje não vai ter fundo do baú, né? A gente faz o fundo do baú com a harpa, né? Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvi a
graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado sobre minha espada darei. apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Ditoso então, eis que meu coração, conhecendo o excesso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, aleluia. Irmão Adão, venha trazer uma palavra aqui do Senhor. Aquela que o Senhor já separou desde antes. Glória a Deus. Aleluia. Salve a Deus, Papai do Senhor. Amém. Amém. Mateus, versículo 7, capítulo 7, versículo 24 e 26. E diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram o rio, assopraram o vento e combateram aquelas casas. Porém caiu o povo que estava. Calma. Todos aqueles, pois, que escutam as minhas palavras e a pratica, é semelhante ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram o vento e combateram aquelas casas. Porém não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E assim somos nós, se nós ouvir as palavras de Deus, que está dizendo aqui, toda vez que eu ouvir a minha palavra e praticar, se nós ouvir e nós praticar, não tem tempestade, não tem vento, não tem nada que nos derruba. Nós estamos com Jesus, então nada acontece com a gente, está vendo? Amém. Quando nós construímos a nossa fé sobre a rocha chamada Jesus, nada nos abala, né? Como hoje nós não temos o pastor aqui, né, que ele
está, Zé Luiz, vamos ficar sem o fundo do baú. Né? Vocês não querem aprender a tocar teclado, tá vendo? Aí a gente fica sem som. Ok? Vai embora. Minha cabeça não é pra isso não, menino. Deixa pra lá. Então a gente já vai para a palavra, né? Vamos meditar um pouquinho nessa palavra. Essa palavra que o irmão Adão leu, se a gente fosse falar sobre construir a casa na rocha, a gente passaria aqui a noite toda falando. Mas nós vamos falar sobre o que nós lemos na leitura oficial. Filipenses 2, do 9 ao 11. 2, do 9 ao 11. Que diz assim: por isso Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai amado, aplica, Senhor, a Tua palavra nos nossos corações, de acordo com a Tua vontade, Senhor, e a necessidade de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, vocês lembram que nos estudos assim, que a gente faz nas quarta-feiras, antes de começar, para aquelas pessoas que vão assistir, né, eu vou justificar que hoje o pastor não está aqui porque ele está com desarranjo intestinal e infelizmente não pôde vir. Ontem à noite nós não fomos para Sete Casa, mas não foi. Quer dizer, tudo está no controle de Deus, né? Tudo está no controle dele. Quarta-feira, quando terminou o culto, a gente ligou o carro, não foi, irmão Adão? E não pegou. Precisei pedir socorro ao Adriano para dar uma carga na bateria, que a bateria do carro tinha descarregado. A gente foi para Sete Casa, voltamos, normal. Quinta-feira eu saí, normal. Só que ontem, a gente saiu quinta-feira, que teve reunião em Sete Casa, a gente foi lá em Sete Casa e voltamos, deixamos o carro desligado e eu não liguei mais o carro. A gente nem se ligou nisso, né? Quando foi à noite, todo mundo já pronto, dentro do carro, que eu ligo o carro, cadê? Pegar. 6h30 lá para Sete Casa, aliás, 6h10 da noite. Aí não tinha como a gente correr atrás de alguém mesmo porque o carro estava, eu coloco ele de frente na garagem. Aí para alguém vir, tinha que tirar ele, né, para colocar para fora, e o carro já estava com as coisas e tudo mais. Mas foi Deus mesmo. A gente também avisou, né, que não ia poder chegar porque o carro estava sem funcionar. Mas quando foi 8h30, certinho, 8h30 certinho. Se ele tivesse no culto, ele tinha se sujado tudo. Eu digo também como Deus é bom, né? Então assim, 8h30 certinho, quando ele corre para o banheiro, eu olhei para o relógio, era 8h30 certinho. A hora que ele estaria pregando ainda. Então assim, e lá não tem acesso para o banheiro para ele. Vocês já viram, né? Como é lá? Então lá não tem acesso para o banheiro. Aqui ainda tem, né? Ainda dá para ele ter acesso ao banheiro, mas lá não. Então assim, então o pastor hoje não está. Hoje o culto foi a capela. Você sabe o que é a capela? A capela é só na voz, sem instrumento, né? Mas nós vamos meditar um pouquinho e aprender um pouquinho juntos aqui, né? Sobre esse nome que é sobre todo o nome. E eu sempre costumo falar nos estudos, né? Vocês que vão para os estudos sabem que eu costumo falar que o nome de Jesus tem todo o poder, né? E Ele nos deu autoridade. Ele nos otorgou. É como se eu tivesse indo num cartório
passado uma procuração para que uma pessoa usasse o meu nome em toda e qualquer situação. Ou seja, foi isso que Jesus fez. Quando ele ressuscitou, ele autorizou, ele disse: eu vos dou autoridade. Aliás, antes de morrer, Jesus já enviou os discípulos para pregar. E ele disse: eu vos dou autoridade para que no meu nome, em meu nome, não era no nome dos discípulos, era no nome de Jesus. Ele disse: em meu nome vocês vão expulsar os demônios e curar os enfermos. Então ele passou essa autoridade. Quando ele ressuscitou lá em Marcos 16, versículo 15, ele diz que: ide por todo o mundo e fazei discípulo, né? Ele mandou a gente ir pelo mundo pregando o evangelho e fazendo discípulos. E ele disse: e curai os enfermos, expulsai os demônios, e se tomarem alguma coisa mortífera não lhe fará mal algum. Mas ele disse: mas tu farás isso tudo em meu nome. Em meu nome você curará os enfermos, você expulsará o demônio, você pisará serpente, e se tomarem alguma coisa mortífera não lhe causará dano nenhum. Então nós temos que ter a consciência de que nós temos autorização para usar o nome de Jesus. Só que nós não usamos. Ou quando usamos, nós duvidamos. Porque ele diz que aquele que duvida não tem fé. Yuri, sai daí, senta lá, senta, por favor. Fique sentadinho aí, tá? Então, aquele que duvida não tem fé. A gente estudou semana passada, não foi? Que aquele que duvida não tem fé. Então, assim, o nome de Jesus, você tem noção quanto ele é poderoso? A gente não tem noção. Infelizmente, nós não temos. Nós achamos que temos, mas nós não temos noção do quanto o nome de Jesus é poderoso. Mas nós temos que aprender, nós temos que usar a autoridade que ele nos deu. Não é nós, o poder não está em nós. Nós não temos poder para fazermos nada. Mas ele disse: em meu nome, tudo que tu pedires, em meu nome será feito. Para quê? Para que o Pai seja glorificado. Depois de sua estadia na terra, morte e ressurreição, Jesus foi mencionado inúmeras vezes ao longo dos últimos 2000 anos. Tanto pelos seus grandes feitos, como por quem ele é. Ou seja, durante esse tempo que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, está lá no céu. O nome dele é falado, tanto pelo que ele fez, quanto pelo que ele é. E também por aqueles que o odeiam. Porque você sabe que tem muita gente que odeia Jesus, né? Principalmente aqueles que são filhos do diabo. Além disso, os apóstolos deram ênfase ao poder do nome de Jesus por meio de suas palavras e ações, logo após a sua ascensão aos céus. E desde então, o nome do Senhor é atrelado à esperança de ter nossas necessidades supridas. Quando nós estamos com uma enfermidade, a primeira coisa que nós fazemos, principalmente nós que conhecemos a palavra, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? E isso quando a gente está muito agoniado. Mas a primeira coisa que nós fazemos é ir na farmácia e comprar um remédio. É ir no médico, não é isso? O nome de Jesus fica por último. Aí a gente vai no médico, sentimos alguma coisa no nosso corpo, como eu estou sentindo. Ultimamente eu estou sentindo muita dor nos quadris. Eu não sei o que é. Não sei se é por causa da coluna, eu não sei. Não fui no médico. O que foi que eu fiz? Eu orei. Estou esperando Jesus curar.
Mas, geralmente, o que nós fazemos é o quê? A gente vai no médico, aí o médico passa uma bateria de exames, remédio, aí depois que a gente passa aquela bateria de exames e vai fazendo aquele tratamento, aí quando o diagnóstico sai, a gente toma remédio, aí o médico diz: você infelizmente está com câncer. Aí o que é que ele diz? Olha, mas tem tratamento. 80% de chance de você ficar curado. Aí você vai fazer quimioterapia, você vai fazer radioterapia, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e a gente faz tudo. Aí a gente faz novos exames. Infelizmente, a quimioterapia, a radioterapia, os tratamentos que nós fizemos não deu certo. Então, para você não resta nenhuma saída. A medicina encerra por aqui. Nós não temos mais o que fazer. Aí, é nesse momento que nós vamos lembrar de Jesus. Nesse momento aí nós lembramos: eita, eu tenho Jesus, eu sou filha de Deus, eu vou clamar o nome de Jesus. Mas nós não temos fé suficiente para fazer o contrário. Primeiro eu vou ao médico dos médicos. Primeiro eu vou dobrar o meu joelho e vou orar. Primeiro eu vou confiar no nome que é sobre todo o nome que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Imagine, irmãos, ele tem poder no céu, ele tem poder aqui na terra, mas ele também tem poder no inferno. Ele é o Todo-Poderoso. E nós só lembramos de usar o nome de Jesus quando não encontramos mais solução na mão dos homens. Aí nós nos lembramos de dizer: Senhor, socorre-me. Ou quando nós nos encontramos em uma situação, em um acidente, que nós não temos o que fazer, aí nós gritamos, né? Meu Deus, tem misericórdia de mim. Mas esse nome Jesus nos deu para ser usado com autoridade, com poder, com unção, mas com temor, mas com respeito. O nome de Jesus não é para ser usado em vão, como nós muitas vezes ouvimos, né? As pessoas usando o nome de Jesus em vão. Como é usar o nome de Jesus em vão? É eu não levar a sério Jesus e a sua palavra, porque a palavra é viva. Quando nós a falamos, ela é uma palavra viva. E quando nós debochamos da palavra de Jesus, não damos ouvido à palavra de Jesus, nós estamos menosprezando o nome de Jesus, usando em vão o nome de Jesus. Quando nós dizemos assim, que aquele crente, aquela crente, é aquilo ou aquilo outro. Quando alguém esculhamba o Filho de Deus, quando alguém zomba do Filho de Deus e diz assim, que Jesus que nada, nós estamos usando o nome de Jesus em vão. Ou quando nós prometemos em nome de Jesus, eu vou fazer isso ou aquilo, e nós não fazemos. A palavra diz que é melhor a gente não voltar do que se voltar, do que voltar e não cumprir. Então, quando nós formos usar o nome de Jesus, nós temos que ter todo o cuidado e o respeito. Todo o poder encontrado no nome do Senhor Jesus vem de seu ato de obediência ao Senhor Deus. Vocês lembram que a gente leu que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus obedeceu, ele precisava, não é aqui em Rosa não, é lá em Sete Casas. Jesus não precisava ser batizado, mas ele batizou-se. Por quê? Se ele não tinha pecado, e o batismo era para quem tivesse pecado. Vocês já pensaram nisso? João, ele saiu proclamando, arrependei-vos, que está vindo o reino de Deus. E ele batizava aqueles que se arrependiam. Mas Jesus foi ser batizado por João. E João chegou lá e disse, sou eu que preciso ser batizado por ti? E tu vem a mim. E o que é que Jesus fala? Deixa dessa forma, para que se cumpra
batizou nas águas para obedecer às profecias, à palavra que Deus já tinha falado e principalmente para nos dar exemplo. Não que ele tivesse pecado, mas porque ele obedeceu ao Pai Todo-Poderoso. Ele obedeceu tudo aquilo que estava programado no plano de Deus para que ele fizesse. E na última hora, ele ainda perguntou ao Pai: tem como passar esse cálice? O Senhor disse: não tem. E ele disse: seja feita a tua vontade. Eu vou tomar esse cálice, por mais amargo que ele seja. Então, assim, o poder de Jesus vem da obediência dele em todos os aspectos, em todos os momentos, ao Deus Todo-Poderoso. E nós podemos ter esse poder, porque ele nos deu. Ele disse: Pai, tudo que é meu, eu vou dar para eles. Então ele dividiu conosco. Então aquele poder que Jesus tinha, quando ele estava na glória, lá junto com o Pai, ele se despiu da sua majestade, ele se despiu da sua glória. Ele deixou lá e veio para aqui, se apequenou no ventre de uma mulher e nasceu como ser humano. O Deus Todo-Poderoso. Você imagine nascer no ventre de uma mulher, mas ele deixou a sua glória lá. E quando ele ressuscitou, a sua glória foi restituída. Mas ele disse: é a minha glória, eu vou dar, distribuir para aqueles que creem em mim. E ele nos deu autoridade. Em meu nome, eu dou autoridade para que vocês peçam tudo o que vocês quiserem. Ele não disse que foi só alguma coisa, não. Ele não disse que foi só alguma coisa, não. Ele disse: peça tudo o que vocês quiserem. Então, não é só... Irmãos, isso é tão sério. Jesus, ele não nos deixou autoridade para usar o nome dele só para a salvação. Não. A salvação, da mesma forma que nós cremos que em Jesus Cristo nós somos salvos, nós temos que crer que em Jesus Cristo nós podemos ser curados, nós podemos ser renovados, nós podemos ser fortalecidos, nós podemos ser consolados, porque tudo isso Deus nos deixou. No nome dele, na autoridade do nome de Jesus. Ele abriu mão da sua glória, tornou-se homem e morreu, como eu falei, para nos dar essa autoridade. Portanto, logo após Jesus cumprir com perfeição o plano de salvação, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, tornando-o o Rei da Glória, como nós lemos aqui. Ele tem um nome que é sobre todo. Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Ele é o Rei da Glória. O próprio Jesus afirma aos seus apóstolos que toda a autoridade foi entregue nas suas mãos. Quando aparece e fica com eles durante um período de 40 dias, a gente já leu Atos. Lembra que em Atos, Jesus ficou, depois que ressuscitou, Jesus ficou 40 dias com os seus discípulos. Ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso está escrito em Mateus 28, 18. Ele também menciona que pelo seu nome eles poderiam expulsar demônios, impor as mãos sobre os doentes para curá-los e falar novas línguas, além de poder pegar em serpente ou até beber algum veneno e ainda assim ficar livre de qualquer mal. Irmãos, isso está escrito em Marcos 16, do 15, do 17 ao 18. Vocês lembram de quando Paulo foi mordido pela serpente? Aconteceu alguma coisa com Paulo? Todos esperavam que Paulo morresse. Irmãos, em nome de Jesus, se nós, por acidente, não é se você pegar chumbinho e colocar, ou milhojeta, e colocar dentro de um copo e tomar. Não, aí você está querendo se matar. Mas se por um acaso alguém prepara alguma coisa mortífera e você toma, sem você saber, como Paulo foi mordido,
Jesus diz aqui, ó, eu vos dou autoridade, que em meu nome, se vocês tomarem, e se vocês crerem, nada vos causará dano nenhum. Amém. E nós precisamos crer nesse nome. Obviamente o Senhor só estava demonstrando um pouco da extensão do poder do seu nome. E essa capacitação ficou disponível a partir daquele momento para os apóstolos e discípulos cumprirem de forma eficaz a missão de pregar o Evangelho. Ele deixou para os seus apóstolos e discípulos. Nós somos o quê? Nós somos discípulos de Cristo. Então nós temos a mesma autoridade que ele deu quando ele ressuscitou, que ele disse que aqueles discípulos, ele não estava dando só para aquele período da história. Em todas as épocas, até o fim, ele disse que estaria conosco. E essa procuração que ele deu, ela só vai ser tirada quando o Espírito Santo for tirado de sobre a terra. Quando o Espírito Santo entregar a noiva. Então essa autoridade, Yuri, então essa autoridade vai ser tirada. Enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja, a igreja tem autoridade no nome dele. Ele deu essa autoridade à igreja para que nós venhamos fazer a obra do Senhor. Afinal, sem Jesus, nada poderia ser feito. Em João 15:5 diz: sem mim, Jesus falando, nada podeis fazer. Sem ele, nada podemos fazer. Só com o nome de Jesus nós podemos fazer alguma coisa. E por que será que nós não conseguimos obter os resultados que tantos outros tiveram? Eu emprestei alguns livros para o irmão Adão, e ele leu, e ele não acredita. É difícil de acreditar, né, irmão Adão? Em todos os milagres que aqueles homens, que é relatado naquele livro, fizeram através do nome de Jesus. Não foram eles que fizeram, eles foram apenas o canal. Eles usavam o nome de Jesus, eles usavam a autoridade que Jesus deu. Eles usavam, e Deus operava através deles. E Deus opera até hoje. Até o dia de hoje Deus opera, irmãos. E por que nós não cremos? Por que não acontece conosco? Sabe por quê? Além da nossa fé ser pequena, irmão Adão, a gente coloca o seguinte: será? Se Deus quiser. Irmão, Deus já deixou escrito que Ele quer. Ele disse: os planos que eu tenho para vocês são planos de bênçãos. Não são planos de mal. Não são planos ruins. Deus disse: a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Então Ele diz: tudo que vocês pedirem, eu vou fazer. Se vocês pedirem sem duvidar. Então Ele diz assim: eu quero fazer. Não é se eu quiser, não. Eu quero fazer. Eu quero. Aliás, Ele disse que já levou sobre Ele as nossas enfermidades. E por que nós aceitamos estarmos enfermos? Vocês já pensaram nisso? Em Isaías 53, ele diz assim: Ele levou sobre si as nossas iniquidades, e sobre Ele foi colocadas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos curados. Sobre Ele não morreu naquela cruz só para nos dar salvação. Além da salvação, que já é tudo que nós temos, Ele morreu para nos dar cura também. Ele levou as enfermidades. Então, se nós cremos que a morte de Cristo nos traz salvação, por que nós não cremos que a morte de Cristo nos traz cura? Então, Ele levou já a enfermidade que estava sobre nós, foi colocada sobre Ele. E essa enfermidade não se fala só de pecado, não. Essa enfermidade é doença mesmo. Ele diz que
sobre as suas pisaduras. Cada passo que ele dava ali, rumo ao Gólgota, ele estava esmagando as enfermidades que estavam sobre nós. Então, irmãos, nós fomos curados. Nós fomos curados quando ele morreu naquela cruz. Essa enfermidade que está no meu corpo não é minha. Jesus já levou sobre a cruz. E em nome de Jesus nós temos que declarar sem duvidar que nós já fomos curados. E nós cremos. O problema é que nós oramos pela nossa cura. Nós oramos pela cura do irmão. Quando nós acabamos de orar, aí o irmão diz: talvez Deus me cure. Se for da vontade dele, não. É da vontade dele. Nós temos que colocar isso na nossa mente. É da vontade dele. E por que nós sofremos com enfermidade? Por causa da nossa desobediência. Jesus, ele foi obediente em tudo. E nós não cremos o suficiente para obedecer e acreditar, confiar que ele já levou a nossa enfermidade. E essa enfermidade que está no meu corpo, ela não me pertence. Ela está, mas ela nunca diga minha enfermidade. A minha dor na coluna, eu não tenho dor na coluna, ela está aqui, mas ela não é minha, e eu já expulsei em nome de Jesus. Ainda que a gente venha sentir, mas creia que o Senhor já levou a sua enfermidade, a minha enfermidade sobre ele. Isso porque quando o Filho de Deus nos liberta, somos verdadeiramente livres. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Isso está escrito em João 8,36. Nós somos livres de tudo, como nós estávamos falando. Livre é aquele que crê em Cristo. Veja, o poder está no nome de Jesus. Nós temos autorização para usá-lo, mas o poder está em Jesus. Logo, nós somos apenas o instrumento de Deus, que Deus usa para fazer a obra. Nós somos apenas um instrumento. Só que tem pessoas que acham que o poder está nele. E pior, se eu orar por uma pessoa e ela for curada, as outras pessoas vão vir para cá achando que eu tenho o poder de curar. E o poder é dele. Nós somos apenas o canal. Nós somos apenas o instrumento que ele usa. A mão é minha, mas o poder que vem sobre essa mão é dele. Não é meu, não está em mim. Aliás, está em mim, mas não é meu, é dele. Olha só, em João 14,13, ele fala justamente aquilo que eu já falei. E tudo quanto perdides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas ele disse: se pedires, Yuri, ele disse: se pedires só alimento. Ele disse: se pedires qualquer coisa, tudo quanto pedires. Aí você pode dizer assim: ô irmão, então eu posso pedir um carro? Claro, pode. Qual a motivação de você estar pedindo esse carro? É para a obra do Senhor? É para a glória dele? Ou é para você se amostrar e dizer que tem um carro novo? As duas coisas não, Vera. Quando ele nos deu esse carro aí, esse carro não é nosso, esse carro é dele. Nós apenas usamos para fazer a obra dele. Muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos com a motivação errada. Nós pedimos para o nosso deleite, para o nosso desfrute. Não, eu quero uma casa na praia, porque afinal eu sou filho de Deus. Eu tenho esse direito.
eu sou filho do rei. Ele pode lhe dar uma casa na praia? Como que pode? Mas qual é a sua motivação? Aquela casa na praia vai servir para você evangelizar, para você pregar a palavra, para você fazer culto? Ou vai servir para você fazer churrasco no final de semana e não lembrar nem que existe o Deus Todo-Poderoso? É a motivação que nós temos. Deus faz, Deus opera. Irmão Adão, o problema é que nós não recebemos hoje os milagres que muitos receberam no passado e que muitos lá no outro lado do mundo recebem. É a motivação que nós temos errada. Ele olha para lá dentro. Você quer ser curada por quê, velha? Para a glória de Deus? Ou será que depois que você for curada, será que você não vai cair na tentação de ir passear lá no mundo? Então Deus olha a nossa motivação. E tem o tempo dele. Então nós temos que tudo, ele diz que tudo nos dá. Mas tem que ter a motivação certa. Para que, quando oramos por cura, temos que crer que a nossa oração foi ouvida e atendida. Mesmo que no momento não aconteça nada. Mas temos que crer na palavra que diz que Jesus nos atende. Ele não disse, e tudo quando pedires, em meu nome eu o farei. Então, se eu curo, mesmo que eu ainda esteja sentindo esse incômodo aqui, eu tenho que crer que Jesus vai fazer, que ele já fez. Ainda não aconteceu no mundo aqui natural, mas no mundo espiritual já aconteceu. Por quê? Porque se eu acredito na palavra que Jesus falou, que tudo que me pedires em meu nome eu farei, eu tenho que continuar crendo. Não podemos orar pedindo algo e em seguida dizermos, se for da vontade de Deus, ele faz. Pois ele já disse que é da vontade dele nos dar tudo o que pedimos. Claro, se a motivação for correta, e a motivação correta é que tudo seja para a glória dele. Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória. Não foi isso que nós estudamos quarta-feira? Tudo que nós fizermos é para a glória de Deus. Nada, absolutamente nada nós fazemos que não seja para a glória dele. Tudo tem que ser para a glória do Senhor. No entanto, a intenção errada tira de nós qualquer chance de usar o poder que há no nome do Senhor. Se a minha motivação for errada, se o carro que eu peço, que eu estou pedindo para Deus, nós estamos orando para que Deus nos envie um micro-ônibus. Se esse micro-ônibus for para a gente se amostrar, para a gente dizer que tem, e não for para a glória dele, esse micro-ônibus nunca vai chegar. Porque tudo tem que ser para a glória dele. A motivação tem que ser a correta. O Senhor sabe qual é a intenção do meu e do seu coração. Ele sabe com qual intenção eu estou pedindo para ser curada. Se lá no fundo eu estou pedindo para ser curada e essa cura não vai servir para a glória dele, ele não vai me curar. Tenha certeza disso. Se lá no fundo eu estiver pedindo que ele me cure, e se a minha cura vai me afastar dele, ele não vai me curar. Então, muitas vezes, Deus dá e as pessoas se afastam. E por que Deus dá? Deus dá para mostrar para ela que ela não tem condição de ter aquilo. O Senhor sabe qual é a intenção de cada coração. E se o seu interesse se limitar em apenas usar o nome dele para fins egocêntricos, ou seja, para me promover, para o meu ego, isso não vai acontecer. Ele não vai nos conceder. Quer se preocupa exclusivamente com a sua própria pessoa e os seus próprios interesses. Egocêntrico é isso. Que eu me preocupo só comigo, com meus interesses. Qualquer esforço seu para isso será em vão. Yuri
E não saia daí. Está ouvindo? Outra coisa, irmãos, não é só o pastor, não é só o diácono, não é só o presbítero que tem esse poder. Lá em Tiago, eu não sei se os irmãos já leram, que diz assim: está alguém doente? Chame os presbíteros, né, para orar e ungir, e a oração curará. Mas todos nós temos essa autoridade no nome de Jesus. Então, nós podemos usá-la se for com a finalidade certa, para um fim correto. Da mesma forma que os apóstolos operaram milagres em o nome de Jesus, nós temos o mesmo direito, pois é o nome que tem poder e não o homem que está usando o nome. Irmãos, olha só, eu gosto demais de ler esse livro. Eu já li 2 vezes ele e já ouvi, eu acho que umas 20 vezes. É um livro que conta a história de um pastor, George Miller. Ele morava na Inglaterra, uma cidade da Inglaterra. E nessa cidade, naquela época, era 1700 e pouco a 1800 e pouco. Ele foi o tempo que ele viveu. E estava acontecendo um surto de cólera. E as pessoas eram muito pobres. Morriam as pessoas e ficavam assim, porque eles não davam conta de sepultar, porque a cólera contaminava. E lá não tinha orfanato, não tinha nada, as crianças viviam na rua, sem ter ninguém que cuidasse. E um dia ele viu uma menina de 5 anos, com um irmãozinho, enganchado assim, pedindo, e ela pediu para ele dinheiro para comprar alguma coisa para eles comer. E ele perguntou sobre a vida daquela menina e ela disse que a mãe e o pai tinham morrido e ela tinha ficado com aquela criança. E a partir daquele momento, ele gerou dentro dele o desejo de fundar um orfanato. Esse homem, ele ia visitar, esse pastor ia visitar os irmãos que congregavam na igreja dele, porque os irmãos estavam deixando de ir para congregar. E ele foi procurar saber o porquê. Ia visitar ele dizia: trabalho demais. Se eu não trabalhar, a minha família não tem como se manter e vai acabar no abrigo. E vocês sabem como é os abrigos. Eram terríveis os abrigos que eles construíam lá do estado. Então, ele disse: mas você tem que crer. Ele disse: pastor, falar é fácil. Pregar a palavra é fácil. Agora, no dia a dia, e ele disse: Senhor, me ajuda, me mostra, eu quero fazer alguma coisa só pela fé. Só pela fé em Ti, para que essas pessoas vejam que é possível viver totalmente na dependência de que o Senhor cuida, de que o Senhor continua o mesmo, de que o Senhor opera nos dias de hoje. E esse homem, ele abriu um orfanato e começou a cuidar daquelas crianças. Ele chegou a cuidar de mais de 2.000 crianças sem pedir nada a ninguém, só em oração. Teve dia dele colocar 300 crianças assim na mesa, que tinham 5, ele comprou uma propriedade e construiu 5 casas, 5 prédios. E tinha um prédio que tinha 300 crianças. E a governanta daquele prédio chegou e disse: Pastor Miller, aconteceu de novo. Não tem nada para servir no café da manhã para as crianças. Aí ele disse: já estou indo. As crianças todas, 300 crianças, mandou todo mundo sentar na mesa. E ele orou agradecendo pelo pão que não tinha. Quando ele terminou de fazer a oração, bateu na porta. Deus era o padeiro da cidade. Deus mandou eu fazer, me inquietou de madrugada. Eu acordei 3 horas da madrugada e fui fazer pão, porque Deus disse que vocês iam precisar. Quando o padeiro acabou de sair,
bateram de novo na porta. Era o leiteiro. A carroça do leiteiro, carregada de leite, quebrou na frente do orfanato. E ele foi oferecer o leite. Disse: o senhor quer 10 galões de leite? Porque se eu não tiver como, se eu não tirar ele, eu não tenho como levantar a carroça para... Ou seja, disse: o que é que o senhor precisa? Que só que o senhor me ajude a trazer para cá. Irmãos, em 30 minutos, através da oração, ele estava com 300 crianças alimentadas com pão e leite. E o que sobrou ainda deu para o lanche. E ele tinha um propósito de viver. Ele proibia todo mundo que trabalhava naquele orfanato. Ninguém pede nada. Ninguém fala da nossa situação para ninguém. Quando nós não tivermos nada na despensa, nós vamos orar. E todos os funcionários, todos os colaboradores daquele orfanato viviam dessa forma. Quando eles não tinham o que comer, eles dobravam o joelho e iam pedir a Deus. E muitas pessoas foram impactadas e começaram a usar a fé que aquele homem tinha. Se ele pode, eu também posso ter essa fé. E muitos milagres foram alcançados através dessa determinação de viver só pela fé em Cristo. É como nós devemos crer. Irmãos, nós devemos imitar Jesus. Nós devemos imitar a fé de Cristo. Nós devemos imitar os homens de fé. E não olharmos para o nosso impossível. Porque sem Ele nada nós podemos fazer. Muitos cristãos não fazem a menor ideia da extensão do poder do nome de Jesus. Nós não temos a ideia de quão poderoso é o nome de Jesus. Pela fé no nome de Jesus, grandes homens e mulheres de Deus viveram o extraordinário. E você pode viver o mesmo se o buscar de todo o coração e agir de acordo com a sua vontade. Porque o maior nome da história sempre estará disponível para aqueles que confiam suas vidas ao Senhor Deus e ao seu Filho Jesus. Irmãos, eu não tenho, quando eu estou com a minha fé por um fio, aí eu começo a ler a Bíblia, aí eu vou ler Atos, aí eu vou ler os Evangelhos, aí eu vou ler a história de homem como George Miller, como o apóstolo dos pés sangrentos, como aquele O Vinho Novo é bem melhor. Então assim, quando a gente tem exemplos de fé, que em nome de Jesus Ele faz, nós vivemos, eu e o pastor, nós vivemos pela fé. Alguma vez, nesses 4 anos que nós estamos aqui, 2 anos, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 6 meses que eu deixei de trabalhar. Quantas vezes nós chegamos na casa de alguém aqui pedindo ajuda? Já chegamos aqui pedindo ajuda? 1 ano e 6 meses que eu estou sem trabalhar. Faz 4 anos que estamos aqui. 1 ano e 6 meses que eu estou sem receber R$1. E nós nunca batemos na porta de ninguém para pedirmos ajuda. Porque nós fizemos um propósito de bater na porta daquele que disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharás, batei e abre-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, se abre. Então, quando nós precisamos, nós batemos na porta do Deus Todo-Poderoso. Aí sim, aí Ele move céus e terra. Aí ele bate na porta do coração de alguém e diz: olha, vai lá, deposita tanto,
Faz isso. Nós oramos. Teve uma vez que eu disse até para o pastor, eu digo, você não deveria ter falado isso. Ele apenas comentou com alguém que tinha um cartão para pagar. Eu digo, você não deve comentar isso. E essa pessoa, que foi a mãe dele, deu o dinheiro. Foi essa única vez. Eu digo, nunca mais faça isso, porque nós temos o propósito de pedir a Deus. E ele não pediu, ele só comentou. Ele só comentou, porque nem comentar a gente quer, a gente conta para Deus. E ele faz, irmãos. Tenha certeza disso. Agora faça, peça, bata, busque com a motivação correta, porque ele disse que tudo, absolutamente tudo que pedirmos, se for para a glória dele, ele vai nos dar, ele vai nos conceder. Mas para isso nós temos que crer sem duvidar. Crer sem duvidar. E por que eu peço tanto, irmã, e ainda não aconteceu? Ou eu não estou pedindo com a fé que precisa, ou eu estou com um resquíciozinho de dúvida lá no fundo do meu coração, ou a motivação é errada. Ou não chegou o tempo. Mas o Senhor faz. Amém? Creia que Ele, esse nome, tem todo o poder. É todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Nada tem mais poder do que o nome de Jesus. E Ele está disponível para nós usarmos quando quisermos. Amém? Vamos orar? Pai amado, Santo e Poderoso, te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, Pai. Que nós venhamos, Senhor, ter a fé que precisamos para trazermos o sobrenatural para o natural, Pai. Para que nós possamos trazer à existência aquilo que não existe. Para que nós venhamos crer, Senhor, como que já existe, Pai. Pai, abençoa os Teus servos, ó Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo toda e qualquer enfermidade no corpo dos Teus servos. Em nome de Jesus, eu repreendo aquela enfermidade que está no corpo do Teu filho, pastor Júnior. Que quando eu chegar em casa ele já esteja bom, Pai, para a honra e glória do Teu nome. E amanhã estaremos aqui para Te louvar e Te adorar, Senhor, e Te engrandecer. Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre sua vida, sobre sua casa, cada um, em nome de Jesus. E você diz...